Olá pessoal, que Jesus nos abençoe e abençoe nossas famílias. Vamos aqui para mais um Evangelho no Lar, continuando o nosso estudo do capítulo 27. Pedi e obtereis. E hoje vamos estudar mais um subtópico. Já estudamos desse capítulo qualidade da prece, eficácia da prece, e hoje vamos iniciar a ação da prece, transmissão do pensamento. A gente vai olhar para esse assunto, que é a prece, com um olhar mais raciocinado, de como funciona, né? Se você for perguntar como funciona uma TV, como funciona um carro, vai ter uma explicação científica. E aqui nós vamos ter essa explicação lógica. Às vezes coisas que a nossa ciência ainda não alcançou, mas que é uma explicação raciocinada dos espíritos. Então vamos lá. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Invocação é um chamamento, né? Invocar, chamar, pedir. E a gente entra em comunicação com o ser. Então a gente já começa vendo aqui que oração é pensamento aliado a sentimento. E não quantidade de palavras, nem beleza e riqueza de palavras. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. São três tipos de prece, né? Glorificar, que é louvar, que a gente faz pouco, né? Agradecimento e pedido. Pedido é o que a gente faz mais, né? E às vezes esquecemos de agradecer quando aquele pedido é atendido, quando a gente sai daquela dificuldade. E às vezes a gente nem relaciona a prece com o resultado. A gente pensa às vezes que foi a gente mesmo que conseguiu, como a gente viu em vídeos passados. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Mortos a gente sabe que não existe. São espíritos desencarnados, mas ele bota aqui na linguagem mais geral, mais popular. Então a gente pode orar pelos vivos, pelos que estão encarnados, pelos que estão desencarnados, por nós, pelos outros. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então toda a prece que a gente dirige a Deus terão espíritos para ouvi-las e executá-las, avaliá-las, né? Porque às vezes a gente não sabe pedir. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, quando a gente lança um pedido aos bons espíritos, né? Pede a Dr. Bezerra de Menezes, pede a Nossa Senhora, pede a Santo Antônio, a São Francisco, todos são espíritos, são pessoas iguais a nós, só que num grau já de consciência mais elevado. Então, quando a gente direciona para eles, é como se estivesse pedindo a Deus também. Eles acolhem. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. É o que eu falei, né? Quando a gente ora direcionado para santos, para espíritos, né? Eles só vão fazer se estiver dentro das leis naturais, respeitando o nosso processo de crescimento, porque nenhuma mãe vai tirar o filho do hospital se o médico disser ainda não terminou o tratamento, né? Se ela tirar, ela está cometendo um grande erro. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, essa transmissão, esse modo de transmissão de pensamento é uma energia mental. Isso aí a ciência sabe, que o nosso pensamento tem energia. E é baseado nessa energia que tem os eletroencefalogramas, aqueles exames que captam a energia do nosso pensamento.
muitas pesquisas científicas feitas para entender como está acontecendo aqui dentro do cérebro quando algo acontece, né? Existem muitas pesquisas assim. E essa transmissão do pensamento, para fazer uma comparação mais fácil, é como o sinal de rádio que vem pelo ar, né? Vem da emissora da rádio e chega nos aparelhinhos. Antigamente a gente girava o botão para sintonizar aquela rádio, que é a frequência de cada rádio. Né? Hoje em dia a gente pode comparar com a TV, com o celular, o sinal de celular, são sinais. Um controle remoto que você está aqui sentado no sofá e aperta o controle remoto e muda os canais, aumenta, abaixa volume, é sinal de frequência, de energia. Né? A frequência sintonizada certinho com a sua TV. Tanto que se você pegar o seu controle, na maioria dos casos, e for na TV do vizinho, não vai funcionar. Porque é outra frequência. Pode funcionar se coincidir daquele aparelho ser a mesma frequência, né? Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então ele já fez uma comparação aqui. Nós, seres encarnados e desencarnados, mergulhados dentro de uma atmosfera. E eu gosto da comparação dos peixes. Os peixes no mar, todos mergulhados no mesmo mar, todos mergulhados naquela água do oceano. E ele fala que é o fluido universal. Né? A Gênese estuda bem isso. Aqui no canal tem um estudo bem legal, bem ilustrado e comentado da Gênese. Tem a parte que é só de fluidos, para compreender bem esse fluido universal, a matéria básica do universo. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Isso aqui a gente tem que entender algumas coisas disso que a gente leu. Primeiro, a chave de tudo está aqui, ó. Que esse fluido recebe uma impulsão da nossa vontade. A gente tem uma vontade, e aí está o sentimento. Essa vontade gera pensamento, energia jogada no espaço, nesse fluido universal. Aí é a chave de tudo, de como funciona. Uma vontade que gera um pensamento, e esse pensamento gera energia. E essa energia viaja no fluido universal. Ele faz uma comparação com a voz. Quando a gente fala, a gente vibra as cordas vocais. E o som vibra. E essa vibração chega no ouvido da outra pessoa, que existe lá os mecanismos apropriados. Né? Eu não conheço muito, mas eu lembro. Membrana, bigorna, martelo, que vai vibrar e jogar no cérebro e decodificar o que o outro falou. Vibração pura. Só que ele fala que a do ar, com a voz, é circunscrita, quer dizer, tem um espaço fechado. Ele não sai da atmosfera porque não tem o ar. Mas o fluido universal, não, ele não para. Ele viaja ao infinito, como ele disse aqui. Olha a lógica da coisa. A lógica da oração está toda aqui. Não só da oração, mas dos pensamentos, até de desejar mal a alguém, está toda aqui. Agora, como esse sinal é recebido, também depende de frequência. Depende da frequência que o outro está. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Ai que beleza! Pode vir de lá para cá também, que a gente chama às vezes de intuição. E essa intuição pode ser para uma boa coisa, para uma coisa ruim, também vem de lá para cá. É através desse sistema também que acontecem as obsessões, as intuições boas, para que a gente fique bem, para nos ajudar. É essa comunicação constante entre os seres encarnados e desencarnados. Por isso que sempre quando alguém desencarna e o ente está sofrendo, e é natural que sofra, né? A gente ainda tem isso como se fosse uma perda. Eu gosto sempre de dizer,
ele ou ela está vivo, muito vivo. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, ó, a energia, a força da energia dessa corrente, dessa transmissão, vai depender da força da nossa vontade e do pensamento. Então, o pensamento colocado com a vontade, com a força da vontade, é que vai dar a força dessa transmissão. Por isso, muitas vezes a pessoa fala, ore por mim, ore pela minha família, ou, né? Quando a gente ora, a força é muito maior. Com qualquer tipo de palavra, com qualquer tipo de ideia, o que vale mesmo é o seu sentimento. Então, uma mãe, como o Chico dizia, né? As pessoas que conviveram com ele nos contam que ele dizia que uma mãe orando por um filho arromba a porta do céu. É assim que os espíritos ouvem a prece, que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelece à distância entre encarnados. Então, entre eles desencarnados também, é assim que é a comunicação, através dessa energia. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Então, aqueles que pensam que a prece é uma coisa só mística, religiosa, né, que é uma coisa santa, não compreende essa lei natural, como a doutrina espírita veio nos mostrar, que tudo está dentro de uma lei natural. Até os milagres que Jesus realizou estão dentro de uma lei natural. Ele utilizou da lei natural. E ainda nos diz que qualquer um de nós podemos fazer. Né? As palavras dele, que está lá no Evangelho. Né? Qualquer um de vós pode fazer o que eu faço e até mais. Porque ele não fez nada fora do natural. Para a gente, para a nossa dimensão, para a nossa compreensão, é fora do natural. A gente chama de paranormal, as coisas que a gente não compreende, né? Mas era tudo conforme as leis naturais. Não tem por fim, ou seja, finalidade, materializar a prece, mas torná-lhes inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Então ele está dizendo que essa explicação não tem por fim fazer da prece uma coisa material, uma coisa fora da espiritualidade, não. Mas torná-la compreensível. Aquilo que a gente compreende, a gente faz melhor. A gente faz com mais certeza. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Quando fala que não pode ultrapassar a lei de Deus, está querendo dizer que muitas vezes o nosso pedido vai ser pior para a gente. Como a criança que pede para não ir para a escola, pede para não tomar injeção. Vai ser pior. Então, muitas vezes, aquele processo que a gente está passando, que às vezes é sofrimento e dor, ele precisa continuar. E é só por essa razão, a razão do bem, a razão do amor, que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos. Mas quando ele é permitido e tem uma ação nossa, tem uma participação nossa também fazendo, eles sempre são atendidos. E é nesse sentido que Jesus falou, pedi e obtereis. Então, vamos ficar por aqui hoje. Ainda vai continuar esse subtópico, né, para o vídeo não ficar grande. Que Jesus nos abençoe, nosso lar, nossa família. Até o próximo.